Nação Celeste, bora que bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Quintou dia de jogo, mas antes de mais nada, bora pra capa de mais um conteúdo. É o seguinte, nação, já peço desculpas, tá, por ter ficado off aí segunda, terça e quarta. Segunda foi um dia bem tranquilo, né, de notícia. A única informação relevante foram as voltas do Vidalba e do Sinisterra. A poder, né, ser relacionado de novo para os jogos do Cruzeiro, mas segunda foi isso, terça e quarta já foram dias mais agitados. Por que eu não apareci aqui? Porque meu PC simplesmente foi de arrasta, tá? E aí eu tô sem PC desde a última terça-feira. Estou de volta ainda sem meu PC principal, mas já consigo aqui com o meu PC secundário trazer as últimas e principais notícias do maior de Minas, tá? Nas últimas horas tivemos notícias aí que agitaram, né? Estão agitando as redes sociais do Cruzeiro, os grupos do Cruzeiro. Então é sobre isso que a gente vai falar. Além, né, de projetar um pouquinho esse confronto de hoje contra a equipe do Coxa. Cruzeiro e Coritiba, Coritiba e Cruzeiro se enfrentarão aí no Mineirão às 21h30, tá? Só peço antes de mais nada pra você me ajudar, entre aspas, nessa volta, né? 3 dias off é muito tempo. Acho que eu não fico sem postar vídeo assim há tantos dias, há pelo menos aí, sei lá, 10 meses. Então, só peço o like, nação, a meta é de 500 joinha e também hype aqui o nosso vídeo, sem enrolação. Bora para a primeira tela, tá? Outra coisa rapidinha, você vai perceber que tem algumas coisas que até a próxima segunda, em termos de vídeo, vai ser um pouquinho diferente, tá? Do tradicional, porque como eu tô com um PC diferente, tem alguns arquivos que não estão aqui nesse PC secundário. Beleza, primeira coisa, nação, bora para as informações principais envolvendo esse jogo, então, contra o Coritiba. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 21h30, então, se enfrenta Cruzeiro e Coritiba. Ambas as equipes perderam na primeira rodada, o Cruzeiro fora de casa foi atropelado pelo Botafogo 4x0 e o Coritiba em casa perdeu para o Red Bull Bragantino, né? Já nos acréscimos no segundo tempo, 1x0, então ambas as equipes se estrearam com derrota. Transmissão Sport TV e Premier é por onde você vai acompanhar este jogo. Até a gravação deste vídeo, nação, até então 12 mil ingressos, tá? Foram comercializados para esta partida. Uma procura baixíssima, né? Perante ao que a gente viu nos primeiros jogos da temporada, até quando o Cruzeiro, por exemplo, jogou com o time C. Isso diz bastante sobre algumas coisinhas que a diretoria tem que estar atenta, né? Do que está sendo feito dentro e fora das quatro linhas. Vamos lá, Nação Celeste. Primeira informação que eu queria trazer para vocês aqui é referente ao meia Rodriguinho, meia atacante Rodriguinho, que está aí despertando interesse de algumas equipes, tanto da Série A como também da Série B. Sondagens chegaram e hoje a tendência é que o Rodriguinho deixe o Cruzeiro, provavelmente por empréstimo, tá? Notícia aí do jornalista S. Moreira Vitor, tá bom? É o mais conhecido como Victor Moreira, da Alterosa Esportes. Jogador, inclusive, né, com destaque recente, por exemplo, né, em equipes aí da Série B. Então até acho que possa ser aí o caminho natural esse mercado, esse segundo mercado, né, do futebol nacional. Quem está de saída é o Rodriguinho, tudo indica que logo isso vai acontecer. Quem não deve mais sair é ele, rapaziada, o Wallace, volante Wallace, deve permanecer no maior de Minas, tá? Essa informação foi apurada pelo jornalista Felipe Silva, lá do Fala a Fonte, né? Ele que tá lá sempre com o André Hernan, com o Bruno Andrade, e ele apurou, Nação Celeste, que a ideia inicial era realmente, né, de uma saída do Wallace. Todavia não é o que vai acontecer, nada que chegou agradou tanto ao jogador quanto ao Cruzeiro. Então a notícia, Cruzeiro muda de ideia e decide pela permanência de Wallace. Inicialmente a Raposa queria negociar o volante para avaliar, né, no caso, aliviar a folha salarial, mas o técnico Tite conversou com o jogador e com a diretoria e a decisão foi de mantê-lo. O Wallace recebeu sondagens de 2 times do Brasil, sendo um deles o Grêmio, mas quis permanecer no maior de Minas. Beleza, nação? E agora, eu queria muito, Nação Celeste, poder falar sobre esse jogador aqui, tá? Porque há algumas semanas, quando o Clube Atlético Mineiro contratou este jogador, que é o Preciado, lateral direito da seleção equatoriana, né? Há
top 5, né? Uma das top 5, top 10 seleções do mundo, o Equador, né? Mas enfim, eu ouvi jornalista grande em Minas falar o seguinte: agora o Atlético com Preciado e Renan Lodge tem a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Bingo! Eu quero saber se você acerta quem disse isso. Porque o cara já estreou, já jogou 2 partidas, já jogou 3, já jogou 4. E sabe o que a gente tá vendo? Que o cara é um bagre! Ah, vá! O cara tava jogando lá no futebol alternativo da Europa, ninguém tava de olho no sujeito, só aparecia em jogo de eliminatória, porque o Equador não consegue fabricar um lateral direito melhor. Aí só porque é da seleção equatoriana acharam que era um craque. E aí o perfil aqui, que cobre, né, o futebol brasileiro, que é o BDO Série A, comentou o que quem assiste os jogos das frangas sabe. Eu nunca vi um lateral tão ruim igual esse Preciado. Ele é horrível marcando, péssimo atacando. A mídia vendeu esse cara como um craque, mas ele é um bagre. Eu até vou ponderar aqui. Marcando, ele é horroroso. Atacando, ele até tem boas equivalências. O Preciado, se tiver um sistema defensivo ok, na parte ofensiva ele pode até ser útil. Mas craque? Preciado, melhor lateral direito do futebol brasileiro. Esse cara é maluco. É maluco. O Cauã Moraes é melhor que o Preciado. E hoje é a 3ª opção do Cruzeiro. Nem acho que deveria ser a 3ª opção, tá? Só tô trazendo uma constatação. Mas eu tenho que falar isso aqui porque se a gente não fala, rapaziada, fica a narrativa de que esse cara é muito bom. A mesma coisa vale pro outro lado. Então é bom pontuar. É bom, tá? E eu gostaria que vocês, quando assistissem os jogos do Atlético, prestassem atenção nesse cabeludinho aqui, viu? Bem minha boca. Próxima info, Nação Celeste. Quero agora falar de uma notícia, né, que pipocou aí, envolvendo o zagueiro Igor Júlio, né, ou Igor Julião, que envolve diretamente o Maior de Minas. E qual é a notícia em si? Nos últimos dias, vocês sabem que levantou-se na pauta, após a lesão do Jonathan Jesus, a necessidade, mais do que nunca, do Cruzeiro ir ao mercado e trazer um zagueiro. Vou dar minha opinião, que eu já dei em outros vídeos aqui. Independente da lesão ou não do Jonathan Jesus, e foi, né, constatada uma lesão que vai tirá-lo dos campos por pelo menos 1 mês e meio, podendo chegar a 2, antes do Jonathan Jesus ficar off. Mesmo com a volta do Vidalba, eu já vi a necessidade do Cruzeiro ir atrás de um zagueiro, agora mais do que nunca. Porque, rapaziada, basicamente a gente tem, olha só, Jonathan Jesus no DM, Vidalba voltando do DM, João Marcelo totalmente instável, sem confiança, e o Fabrício Bruno com partidas abaixo da média. E sobra o Bruno Alves, o garoto que até agora não foi testado, a Vera, né? Olha só o contexto dos nossos zagueiros. Vocês acham que a gente não precisa? Óbvio. E aí, pipocou novamente o nome do Igor Júlio. E o Samuel Venâncio foi apurar e descobriu o seguinte: que o Cruzeiro foi atrás de jogador, o jogador revelou isso numa conversa com um torcedor nas redes sociais. E o Samuel Venâncio revelou, né, o valor desejado pelo Brighton, que atualmente é o dono, né, do jogador, para vender o jogador. Bora pra matéria aqui rapidinho, ó. Durante participação, né, na última quarta, ontem, na live Números do Jogo, KTO, Samuel Venâncio revelou o valor desejado pelo Brighton, pelo zagueiro Igor Júlio. O jogador de 27 anos recebeu uma sondagem do Cruzeiro no final de 25, agora recentemente, mas as conversas não tiveram evolução após esse período. O valor pedido é de 7 milhões de euros, equivalente atualmente a 43 milhões,5 pelo atleta. E aí, numa conversa informal, como eu disse pra vocês, o jogador revelou isso. Foi quando o Samuel Venâncio foi atrás e apurou essa questão, tá? De quanto o Brighton estava pedindo. Rapaziada, o Igor Júlio, pra mim, na minha humildíssima opinião, é um baita de um zagueiro. Poderia chegar e agregar demais. Poderia tranquilamente ser titular, tem potencial pra tal. E poderia dar oportunidade de evolução pro Bruno Alves, sem precisar entrar em fogueira. O Jonathan Jesus se desenvolver ainda mais. Uma briga saudável com o Vidalba pela posição. Acho que seria uma boa, tá? Já trouxe alguns nomes que me agradariam. O Murilo do Palmeiras é um nome que eu gosto muito, né? Eu acho que se o Cruzeiro conseguir olhar ali com detalhe, vai achar nomes interessantes, mesmo no próprio futebol brasileiro,
tá? O Alan Franco do São Paulo me apetece demais. Eu gosto muito do Alan Franco. Quando ele estava em um time com um sistema defensivo ok, ele era o melhor defensor de longe. Mas aí vai dar boa vontade da diretoria de entender essa necessidade. Porque pelo que o Bruno Spindle disse nas últimas horas em uma entrevista, o elenco do Cruzeiro está fechado. É essa aspas. E aí se está fechado, não vai no mercado. Vai apostar no Bruno Alves, que é o bom zagueiro, mas será que já está pronto? Bora aguardar, você opina. E falando desta entrevista, Nação Celeste, quero falar agora sobre a principal polêmica da semana, né? Mais uma envolvendo saída de jogador. Já foi com Cauã Prates. Foi com a ida dos que não foram, que é o caso do Kaique, né? Queria sair, acabou não saindo, graças a Deus. E eu acredito que a pressão da torcida fez uma diferença. E agora tá acontecendo algo parecido com Cauã Batistella. Porque foi apurado ontem a informação, se você não tá ligado, o Cruzeiro está realmente negociando o Cauã Batistella com o futebol ucraniano, para ser mais específico, Metalist, por 5 milhões de euros. Pouco mais de 30 milhões de reais, e o Cruzeiro vai ficar com 30%, né, do passe do atleta. E aí, rapaziada, o Bruno Spindle concedeu entrevista e ele falou sobre essa questão e o porquê de estar liberando um jogador que a gente tinha uma expectativa tão grande no profissional, tá? O Spindle basicamente ele comentou o seguinte, que o Juan Gabriel, que tem 19 anos, e o Felipe Moraes, de 17, hoje eles estão à frente do jogador dentro da hierarquia, né, do departamento de futebol do clube. Então, para ser alçado no time principal, ele precisaria esperar o Juan Gabriel, que está à frente dele, e o Felipe Moraes. Essa é a questão. É por isso que liberaram o Cauã. Viram uma oportunidade de vender, né, de rodar ali a grana no fluxo de caixa e de manter um bom percentual, tá? E aí vale lembrar, até como o próprio Vinícius de Freitas comentou aqui no Twitter, por onde eu tô trazendo aqui a informação, lembrou, né, até trouxe pra vocês no canal há algumas semanas, que o Chelsea chegou a fazer uma proposta acima desse valor dos 5 milhões de euros pelo Felipe Moraes, mas por essa hierarquia ele não saiu. Dá pra basicamente fazer essa leitura, tá? E aí, em cima disso, vem a minha opinião sobre essa questão do Cauã Batistella. Será que o Cruzeiro está liberando o jogador porque investiu alto no Gerson, por exemplo? Na minha humilde opinião, olhando a situação agora um pouco mais calma, me parece que não é necessariamente isso, Nação Celeste. Me parece que é realmente uma visão de quê? De quem hoje faz parte da comissão técnica do Cruzeiro e do departamento de futebol, me parece que é uma visão de que hoje o Cauã Batistella não é prioridade máxima no time principal. E se chegou uma proposta boa, e se ele não é hoje, né, essa grande prioridade nessa função dos jovens atletas, valeria a pena aceitar a proposta que chegou, ainda mantendo um bom percentual. Me parece que não é desespero por dinheiro, tá? Não é isso, e nem falha de avaliação. Agora, se daqui a 2 anos, 3 anos, o cara, né, bombar tecnicamente em um bom centro no futebol europeu, aí a gente pode ter uma visão diferente, tá? Sobre essa questão. Uma outra tela ainda do Vinícius de Freitas, né, que eu acho que vale a reflexão, Nação Celeste. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso aqui. É uma nova era no Cruzeiro, onde vamos ter que lidar com saída de jogadores, tá? Pra conseguirmos alcançar receitas como nunca antes. O Cruzeiro não vai ser forte, autossustentável ou próximo disso se não fizer a roda girar. Daqui a pouco o Caio Jorge vai ter que ser vendido, o Neiser Villarreal, o próprio Cauã Moraes, o Jonathan Jesus. É assim que vai acontecer. O próprio Juan Gabriel e o Felipe Moraes. Enfim, rapaziada, o Arroio. Para o Cruzeiro ser sustentável, a roda tem que girar. Quando chegar propostas que o Cruzeiro avalia que são boas, vai vender. Porque não dá pra imaginar que durante 10, 15, 30 anos, todo ano vai entrar 200, 300 milhões a mais dos bolsos do Pedrinho e da sua família para cobrir rombo financeiro do clube. Temos que ser sustentável. Em cima disso, olha só essa reflexão aqui do Vinícius de Freitas, que eu acho muito interessante. Não tem informação, é apenas uma leitura. Mas não descarto que essas vendas estejam diretamente ligadas ao novo fair play financeiro. Essas vendas quais, Gilmar? O Rian Guilherme,
O próprio Cauã Prates, a quase ida do Kaique, agora o Cauã Batistella. Tenho a impressão de que o Cruzeiro vai fazer todos os movimentos possíveis para transformar 26 em um ano de faturamento recorde, com crescimento real de receitas. Isoladamente, 5 milhões de euros aqui, 10 ali, 15 acolá, parecem pouco, mas somando aumento de patrocínio, crescimento de sócio, bilheterias mais fortes, campanhas melhores nas competições, tudo isso constrói um faturamento robusto. No fim, o conjunto dessas ações pesa sim as regras do fair play. Não afirmo que seja a única motivação, mas vejo uma conexão clara. Em algum momento da temporada, esse tema tende a vir à tona e ser melhor explicado publicamente. E em cima dessa última frase do Vinícius, o Cruzeiro precisa se posicionar através da sua diretoria. Eu sei que ontem o Bruno Spindel deu uma entrevista e tal, mas pra mim não é o suficiente, tá? Tem umas aspas interessantes dele, por exemplo, isso daqui, ó. Sobre o Cauã Batistella, né? Vendeu para fluxo de caixa? Ele falou, não é para fluxo de caixa. São negócios que a gente julga que são bons negócios. É o que eu disse agora há pouco. Cruzeiro tem planejamento de ser autossustentável. É exatamente o que eu disse agora há pouco e corrobora para o que o Vinícius escreveu aqui no Twitter, tá? Mas eu queria ver o VP do Cruzeiro ou o dono do Cruzeiro falarem, tá? Ou até mesmo o Joaquim Pinto, com todo respeito ao Bruno Spindel. Porque aí vai de frente a algumas entrevistas recentes que o Joaquim falou, né? De que a precificação seria correta. E aí eu queria entender essas precificações que estão sendo ditas. E pra finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar do Danilo, nação. Sobre dois aspectos, tá? Primeiro, nesse brasileiro, eu não sei se você tá ligado quem é o artilheiro do campeonato, mas é o Danilo, que fez um gol contra a gente e ontem, na derrota para o Grêmio, fez 2 gols. E o que eu quero dizer primeiramente sobre o Danilo é o seguinte, em 2 jogos, tendo 3 gols e um bom início de 26, nada parece o Danilo que chegou no Botafogo há 7, 8 meses atrás. O Danilo veio ao preço altíssimo, né, 22 milhões de euros, vindo da Inglaterra, e ó, demorou pra engrenar. Fez até algumas boas partidas no segundo semestre do ano passado, mas na média, abaixo. Criticado, e agora com a pré-temporada, iniciando esse ano, essa temporada, né, com um novo técnico, com novos jogadores, apesar da crise externa, o Danilo tá performando aquilo que ele performou quando saiu aqui do Brasil, aquilo que ele performou em parte lá na Inglaterra, na Premier League. E por que eu tô dizendo isso? Precisamos ter paciência com o Gerson. Tem umas críticas aí que eu tô vendo, rapaziada, meio esvaziadas, né? Mas que fazem um barulho danado. E a gente precisa ter cuidado. De verdade, nação, precisamos ter cuidado. E outra coisa, tá? Até agora a gente nem sabe qual é o time base do Cruzeiro do meio pra frente, porque todo jogo o Tite muda o Gerson de lugar, ora com Lucas Silva, ora sem Lucas Silva, ora com Christian, ora sem Christian, ora com Wanderson, tira o Wanderson, coloca Arroio, é complicado, né? Então precisamos ter paciência, porque uma coisa é fato, o Gerson não é aposta, ele é uma realidade. E uma outra coisa, que aí é o post aqui que tá na sua tela, né? Tem uma grande chance, Nação Celeste, do Danilo sair do Botafogo. O Botafogo tá passando por uma crise financeira gigantesca e o Palmeiras é o principal interessado no jogador. Inclusive uma apuração do pessoal do GE é o seguinte, o Palmeiras entende internamente que a crise financeira do Botafogo pode abrir um caminho para que o clube aceite negociar o jogador. O Palmeiras acredita, né, que apesar do Botafogo fazer jogo duro, uma oferta alta e à vista pode viabilizar a transferência. Ou seja, quem tem essa capacidade hoje no futebol brasileiro? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Será que não seria uma oportunidade de mercado? Não. O Danilo é jovem ainda. Fica aqui uma provocação / sugestão para vocês opinarem. Eu já falei do Danilo aqui há algum tempo atrás e volto a falar. É um jogadoraço, me apetece demais. E é oportunidade de mercado. Óbvio que não barata, mas é oportunidade de mercado. O Botafogo que ele mais quer hoje é dinheiro. Tá com transferban, rapaziada. Tem 4, 5 contratações que só estão treinando. Não podem jogar porque não pode escrever o jogador no bid. Por conta do transferban. E transferban pesado, acima dos 120 milhões de reais. E tem outros chegando aí. Negociar com o time acima, maravilha. Mas fica aqui a sugestão.
tá bom? Vocês opinam e comentam, tá? E é isso, rapaziada. Peço desculpa pelos dias ausentes. Peço perdão, né, pelo vídeo não ser o padrão aqui, mas tá 90% do nosso padrão, tá? A gente tende aí até a próxima segunda estar com o nosso PC de volta e a partir daí os trabalhos voltarem aos normais aqui, com os padrõezinhos do início ao fim. Mas tá praticamente isso aqui com que a gente pode até esse momento. Beleza? Chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo. A partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação de quinta. A qualquer momento voltamos com mais vídeos. Até a próxima. Tamo junto, nação!